mas uma empresa nordestina, 100% nordestina, de atuação no Nordeste, que sim é capaz de ser uma empresa de destaque nacional. Busque sempre as oportunidades, esteja sempre disponível, que a gente vai crescer junto. É uma empresa que nasce em 2022, esse ano já faz 1 bilhão, ano passado já fez 700 milhões. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Expert Talks na mesa com CEOs. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe Head do Research aqui na XP. Teremos hoje mais uma conversa espetacular sobre esse setor tão importante da economia brasileira, que é o setor imobiliário, o setor de incorporação. A gente já trouxe várias empresas muito relevantes do setor aqui, mas não falamos ainda com a empresa mais importante da região Norte e Nordeste do Brasil, que é a Moura do B. E a gente tem o prazer de ter hoje aqui o Diego Villar, que é CEO da companhia, que está na companhia já há bastante tempo. Ele estava contando para a gente, vai falar aqui tudo sobre a Moura, sobre o setor e sobre esse diferencial muito grande que eles têm em relação a todos os outros competidores. Enfim, empresa líder no setor de média e alta renda e segmento de luxo também. E para isso, para tocar esse papo com a gente, tenho comigo Igor Altero, nosso head do setor de real estate e propriedades aqui na XP. Tudo bem, Ferreira? Tudo bem, Diego? Obrigado pelo papo. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Legal. E, Diego, a gente começou a cobertura da Moura em 2023, né? Já faz 2 anos que a gente está cobrindo, com recomendação de compra nos papéis. Eu estava olhando aqui, as ações esse ano estão se recuperando bastante, né? Subindo aí quase 100% no ano já. Seguindo também um sentimento aí melhor com o setor, né, de construção e incorporadoras como um todo, que também está subindo forte aí na bolsa esse ano. E no episódio acho que a gente vai tentar entender um pouquinho, né, de qual que é o outlook, qual que é a visão que vocês têm para o setor e para a Moura, como mais especificamente, mas acho que vale a gente começar entendendo um pouco mais do seu histórico, né? Você é engenheiro de formação, está na companhia já faz tempo, enfim, conta um pouquinho para a gente do seu histórico, como é que você foi parar na Moura e há 5 anos, quase 6 anos já como CEO da companhia. Enfim, você estava contando aqui antes da gente começar, acho que é um histórico super legal para os nossos ouvintes aí. Pois é, Fernando, pois é, Igor. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. A minha relação com a Moura são de quase 15 anos já. É uma relação de paixão muito intensa pelo que a gente faz. É uma empresa que tem um negócio apaixonante, uma cultura talvez ainda mais apaixonante. Eu comecei minha vida profissional como engenheiro, sou engenheiro civil. Eu trabalhava numa outra incorporadora que não é tão comum, mas não é do desejo da gente, incorporadoras longevas que acabam não perpetuando no mercado, e muitas vezes é por ou sucessão ou de fato por não se profissionalizar, e infelizmente foi um desses casos. Mas antes disso acontecer, foi uma escola para mim, principalmente nos primeiros momentos, ali logo pós-formado. E quando eu já tinha 4 anos, aproximadamente do tempo que eu estava lá, eu recebi o convite de vir para a Moura do B. Era um momento de expansão da companhia e ela estava crescendo em todo o Nordeste. O Brasil estava passando por um boom no mercado imobiliário. O Nordeste estava sendo invadido por todas as grandes incorporadoras aqui de São Paulo. Até a JHSF, né, que tem um business de shopping muito forte, resolveu fazer um shopping em Salvador na época, e vários empreendimentos imobiliários, dentre outras, né? Algumas que ainda operam muito bem, são referência como a Cirela, outras que nem mais operam estavam lá. E a Moura quis proteger a sua região e expandiu até Salvador e até Fortaleza, nas cidades menores também que fazem parte do nosso Nordeste. E eu fui convidado naquele momento para fazer parte da engenharia. Então, dentro da engenharia da Moura, eu fui crescendo ao longo do tempo, sempre foi uma empresa de muita oportunidade. Passei pelas áreas de projetos, planejamento e controle de obra, qualidade, segurança, controladoria da engenharia, né, que é a parte de controle de custos. E aí, em um determinado momento, eu fui convidado pelos 3 irmãos, que foram os fundadores da empresa, eles ainda presentes muito forte no dia a dia, a fazer uma migração, que foi uma surpresa para mim, que era deixar a engenharia e assumir como CFO. Era um grande desafio porque, de fato, eu entendia dos números da empresa, mas mais com a visão de quem estava gastando, né, nas obras. Quem estava pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro. E era exatamente no momento em que esse insumo estava em escassez. Né? A gente vinha ali em 2016 de um Brasil que sofria muito com o segundo mandato de Dilma, juros muito altos, PIB caindo
Recessão, né? Recessão muito forte de desemprego, e não existia a lei do distrato ainda, que é de 2018. Então toda a fonte de recurso da companhia que viria com os repasses estavam frustrados, e lembra que a empresa tinha crescido para se proteger do Nordeste, foi exatamente no momento de alta alavancagem. Então eu fui CFO nesse momento desafiador do mercado imobiliário e mais especialmente ainda da Moura, e tudo novo. Mas isso fala um pouco também da cultura da empresa, que é busque sempre as oportunidades, esteja sempre disponível, que a gente vai crescer junto. E eu passei alguns anos, enquanto CFO, exatamente fazendo um reperfilamento, né, reequalizando ou buscando a reequalização do caixa da empresa, repensando alguns modelos de negócios para que a gente pudesse ter uma geração de caixa, se desfazendo de alguns ativos, até que o Brasil, já no governo pós-governo Temer, né, que fez as reformas que eram necessárias para a gente voltar a trilhar o caminho do crescimento, já no governo Bolsonaro houve um primeiro momento de otimismo, que a gente estava conversando há pouco, né, muito tempo que não se vê um IPO, naquele momento tinha-se muitos deals, tanto de follow-on quanto IPO, a gente via que a Moura do B era uma tese diferente. Então, um fato interessante dessa história é que eu estava ali como CFO e não imaginava nunca ser CEO da empresa. A gente tinha desenhado o que seria o modelo pós-abertura, a gente participava ativamente, e numa dessas reuniões de Pilot Fish, os bancos perguntaram quem é o CEO da companhia, né? Quem é que vai ser a liderança que vai ser apresentada aos investidores? E eu acabei assumindo essa função. Na verdade, eu acumulei as duas naquele processo inicial, muito apoiado pelos 3 irmãos, que eram os fundadores, e em fevereiro de 2020, a gente culmina com a abertura de capital. E a parte da minha história profissional significativa dela é dentro da própria Moura do B, né? Onde eu aprendi muito, houveram muitos desafios, mas mais importante, tudo aquilo que eu busquei no meu lado profissional, que foi uma oportunidade, sempre foi dado lá. E até hoje é dado, né? A estratégia da companhia, onde a gente quer chegar, é uma oportunidade e uma crença muito forte que é depositada no conselho, no modelo de gestão que a gente vem fazendo e onde a gente acredita que a empresa vai chegar. Então não tem como você não estar apaixonado por o que você faz, né? Sim. Se a empresa lhe dá oportunidade, você vê crescimento, você se sente dono dela também, e a forma como você acredita que vai gerar mais resultado, tanto para o cliente quanto para o acionista, ela é de uma confiança completamente inabalável. Sem dúvida. E antes da gente falar do processo do IPO, dessa história mais recente, conta um pouquinho do surgimento da Moura lá atrás. Ela já nasceu no segmento de alta renda e luxo. Você estava falando um pouquinho para a gente também do market share, né, do tamanho de mercado que vocês têm hoje no Nordeste, e que vocês não estão mais tão expostos ao Pernambuco, ao Recife, como era antigamente, já estão, né, em várias outras cidades do Nordeste. Enfim, conta um pouquinho para a gente desse histórico da Moura e o crescimento, né, para outras regiões, para outras cidades, né, e outros estados dentro do Nordeste, e qual o tamanho que vocês têm hoje em relação aí aos seus competidores, né? Perfeito. Em 1983, Gustavo, Marcos e Aloysio fundam a Moura do B com o objetivo de fazer um prédio do qual eles também iriam morar e iriam oferecer outros apartamentos, e o recurso que eles iriam ganhar com aquele projeto seria os apartamentos deles. E Aloysio era um engenheiro da Queiroz Galvão, Gustavo tinha pouco tempo que estava formado, Marcos trabalhava numa empresa de energia elétrica, e eles conseguiram, nessa época, montar a empresa que leva o nome deles e fazer uma morada de Apipucos, um apartamento de 1 por andar, um projeto que, pela qualidade que foi imprimida na execução do projeto, ajudou a forjar o nome da empresa como uma empresa de fazer produtos imobiliários de qualidade. Já no modelo de condomínio fechado, que é um dos nossos diferenciais, né, que é a obra por administração, então, nesses mais de 250 projetos que a Moura do B já entregou, mais de 150 só nesse regime, que foi como a empresa nasceu. Mas o grande salto da empresa foi ter se mudado do ponto de vista de estratégia de execução de produtos imobiliários para a Avenida Boa Viagem, que já era naquela época o endereço mais nobre de Recife, é um dos endereços mais nobres do Nordeste hoje, e só nesse endereço já foram feitos mais de 40 projetos. Então aí ela passou a ter uma visibilidade muito grande dentro da cidade do Recife e ter um produto como objeto de desejo. Até hoje, muitas vezes em Recife, a gente fala isso muito mais com orgulho do que com vaidade, as pessoas falam que moram num Moura do B. Né? Não falam tanto o nome do projeto, mas o nome da empresa como um atributo de uma marca diferenciada.
Então a empresa foi crescendo, percebeu que Recife é uma cidade, uma capital importante para o Nordeste, mas se ela se mantivesse apenas lá, ela estaria correndo risco de revisitação de plano diretor, que naturalmente acaba travando o seu plano de negócios ou comprometendo a sua estratégia. Risco de você surgir outros competidores e você ter que dividir um mercado que já não é tão grande com outras grandes empresas. Aí ela decide expandir dentro do próprio Nordeste, né? Empresa nordestina, vamos a Fortaleza, vamos a Salvador, vamos a Maceió e vamos a Natal. A primeira cidade foi Natal, muito próximo, mercado ainda que não tinha uma maturidade muito grande, e ela obtém sucesso, a marca cresce e logo atinge a liderança, e aí seguiu a mesma estratégia, exporta a liderança, contrata pessoas locais, pessoas que conhecem de produto imobiliário, que conhecem principalmente a cultura local. Produto de média e alta renda, a decisão número 1 de compra de imóvel é localização. Sim. Então, para você saber onde é a melhor localização, lado certo da rua, você precisa viver e morar no local. Então, a gente só exporta a cultura, exporta o modelo de gestão, processo. De restante, é tudo contratado localmente. Esse modelo dá certo, a gente passa a ter uma relevância muito grande no Nordeste, cresce cada vez mais, só que a gente passa por alguns percalços. O primeiro percalço é o estouro de obra. Não sei se você lembra, né? Ali, a partir de 2010, muitas incorporadoras reportam o estouro de custo de obra, refazem a nova conta, foi o boom imobiliário naquele momento, e passa a lançar agora sob o novo preço. O mercado ainda reage positivamente, mas aí vem a crise no final do primeiro mandato de Dilma, o segundo mandato dela, país entre recessão, desemprego, juros nas alturas, não existia a lei de distrato, veio o distrato. Então a primeira safra foi ruim pelo custo de obra, a segunda foi pela falta de receita. Então muitos incorporadores nesse momento sucumbiram. O Nordeste especificamente sofreu um pouco mais, porque todos os grandes de São Paulo saíram queimando o preço, e ainda na época teve as empreiteiras envolvidas em Operação Lava Jato, muitas delas do Nordeste, muitas delas também com suas operações no mercado imobiliário. Então foi cenário de terra arrasada. O que naquele momento foi muito ruim para todos, inclusive para a gente, é hoje, na verdade, o nosso oceano azul. Porque muitas incorporadoras ficaram no caminho, e logo quando o Brasil volta com a pauta reformista do governo Temer, e assim segue até o momento que nós estamos hoje, crescendo ano após ano, exceto ali com a pandemia, o Nordeste ficou muito só para a gente, com demanda reprimida muito forte. E a Moura vem sabendo explorar esse momento daquilo que um dia foi uma grande fragilidade na nossa região, emerge um mercado de baixo produto na prateleira, baixa concorrência estruturante, né? Assim, a gente tem concorrência, mas não em todo o Nordeste, pontualmente em cada cidade, e aí isso é o nosso diferencial competitivo quando comparado com as demais. Interessante que com todos os CEOs que a gente conversa aqui do setor, hoje em dia todo mundo é bem contra essa estratégia de expansão nacional, de virar um player nacional, né, de tentar estar em todas as capitais, como era a estratégia da época, né? Eu lembro bem que as empresas faziam IPO justamente com esse pitch, com essa visão de que, olha, vamos expandir ao redor do Brasil, e que deu muito errado, né? É que, Ferreira, naquela época, você não tinha problema de custo de obra, então não se conseguia colocar a engenharia como um limitador ao seu crescimento. O segundo, que tirando a Encol, ninguém tinha se aventurado a ocupar o mercado imobiliário nacional, e a Encol era um modelo de reproduzir o mesmo produto nacionalmente para uma classe média. E aí quando elas expandem, na minha visão, tivemos 2 erros significativos. O primeiro é achar que a mão de obra e a execução era algo simples e infinito. E o segundo foi achar que em todo local o produto imobiliário poderia ser igual e não respeitar a sua individualidade. O Brasil tem dimensões continentais, são vários países dentro de um só. Né? Produzir no norte é totalmente diferente de produzir no sul, desde a orientação solar até o tipo de especificação de materiais, a morfologia do apartamento e os itens de desejo. E ainda mais você achar que você conhece todos os melhores locais para fazer esse produto. Cada cidade com o seu plano diretor diferente. Enfim, é uma complexidade a mais num business de capital intensivo, e que já guarda a sua própria complexidade por ser tão longo o desenvolvimento, né? Um ciclo longo, né? Exatamente. Então, o ideal de fato aqui é você ir até onde sua mão alcança, né? Eu consigo rapidamente, dentro do mesmo dia, estar em qualquer canteiro de obras da Moura do B, e ainda pelo tamanho conhecer todos os nossos canteiros, né? Eu
eu me dou o luxo, então digamos que assim, é algo que eu gosto muito, frequentemente estar visitando nossas obras. Se a gente chega a ter uma escala, como no passado, algumas incorporam 200, 300 canteiros, eu fico imaginando a sensação de estar escoando pela mão a capacidade de controlar aquilo que é uma variável muito significativa, que é a obra. Então, duas coisas não podem ser negociadas no nosso setor, e lá dentro da empresa eu lembro que são os dois ponteiros que têm que ser observados todos os dias, o tempo todo. Inclusive quando o processo ou o procedimento não cumprir a sua ação sobre aquilo, lembre sobre desses dois ponteiros. Um é a qualidade percebida pelo cliente está sendo surpreendida, ele está reconhecendo como mais valor o sonho que você está entregando da casa própria, se sim a decisão é correta. E você está gerando a rentabilidade esperada ou de surpreender o nosso investidor, se sim, também a decisão é correta, ainda mais se combinado com os dois. Porque você pode fazer produto maravilhoso, se não é rentável, o capital não volta a fluir para você. Claro. Ou você pode estar rentabilizando super bem o capital, mas destruindo o valor com o cliente, não haverá segunda safra. Então, esses dois ponteiros nunca podem ser negligenciados dentro do incorporador ou de qualquer negócio. Claro. Né? Então, essa mentalidade não pode fugir à mão do controle de qualquer liderança de uma organização. Perfeito. E o segmento de média alta ele é muito tailor-made, né? Então, à medida que vários players fazendo essa diversificação geográfica, também mostra, né, que assim, baixa renda acabou dando certo em alguns momentos, né? Mas o média alta, acho que é muito um projeto de alfaiataria, né? Não sei se a tua percepção é... É exatamente isso. E mesmo a baixa renda, que tem uma repetição muito forte de produto, algumas incorporadoras que tentaram o modelo continental, né, elas hoje repensam se de fato deveria ter a escala que tentou alcançar ou se não deveria se concentrar em alguns mercados do qual ele consegue entender bem e consegue reproduzir o seu modelo. Já no mercado de média e alta renda, que de fato é uma alfaiataria, aí eu não vejo como você ter dimensões continentais. Não é assim em lugar nenhum do mundo, tá? Se você for para os Estados Unidos, as incorporadoras que atuam na Flórida não são as mesmas que atuam em Nova York ou na Califórnia. Até porque se você vai lá, você vê que a forma de morar e desenvolver produto imobiliário é bem diferente. São Paulo para Salvador, para Recife, já é uma forma bem diferente de morar. Não vou muito longe. Compara Rio com São Paulo, para vocês verem como já é muito diferente. Né? Então, o Brasil guarda uma singularidade que não dá para ter uma incorporadora de dimensão continental. Conta pra gente como é que foi o processo do IPO, enfim, o que vocês conseguiram destravar, né, de crescimento, o que mudou na companhia após o processo, enfim, acho que marco importante, né, na história da companhia. Foi fundamental pra gente, né, porque lembra que eu falei do processo de crescimento da companhia, ele veio sob emissão de dívida, né, tomada de dívida para poder ela crescer e se posicionar. E no momento que essas safras iriam trazer todo o capital investido, a gente se deparou com duas situações. Um foi o estouro de obra e o outro foi a quebra da carteira com os distratos. Então, a Moura do B, ela começou durante quase 5 anos a trabalhar basicamente para todo o seu lucro líquido ser corroído com despesa financeira. Não era uma empresa que tinha sua estrutura de capital adequada para poder aproveitar esse bom momento, que inclusive é o que nós vivemos nos últimos 5 anos. Então a gente precisava de um evento de liquidez para poder fazer a troca desse endividamento, para desonerar os nossos ativos, e com a própria venda do ativo sem a pressão do credor, faria que a empresa financiasse o seu crescimento. E foi isso que nós conseguimos com o IPO, né? Era uma tese diferente, não só do use of proceeds, né, mas também pela região. Naquele momento, muitas incorporadoras de São Paulo faziam follow-on ou IPO, mas se você somasse o que elas prometiam de guidance versus o que o mercado de São Paulo poderia absorver, tinha alguma coisa desequilibrada. Então a gente veio com uma tese e mostrou, olha, Nordeste é o segundo maior mercado imobiliário do Brasil, a gente está muito só, estoque na prateleira muito baixo. Vou te dar um número. Salvador, que é uma capital importante do Nordeste, chegou a ter, no auge da crise, 12 mil produtos na prateleira, 12 mil produtos primários, que é aquele que pertence à incorporadora, nunca vendido ou nunca morado. Naquele momento, em 2019, no final de 2019, eram apenas 1.200, 10% do que era. Então a gente olhava e falava, olha, os juros vai cair, tanto que caiu, abaixo de 5% na época do IPO, a demanda está reprimida, mas a gente não consegue crescer, a gente não consegue gerar resultado para o acionista, porque o endividamento é caro e pesado. O recurso do IPO foi 100% utilizado para isso, e aí desonera os nossos ativos, a gente vende com as melhores oportunidades e financia o crescimento. A gente naquele ano de 2020 vendeu um pouco mais de 500 milhões de reais. Todos os anos, de lá para cá, a gente cresce mais do que 35% de média a ano. Né? A gente poderia ter crescido mais, só que sempre tomamos a decisão que o crescimento só se dá
com excedente de capital pós-pagamento de dividendos e mantendo a alavancagem muito baixa. O crescimento precisaria ser saudável, sustentável, para que a gente nunca mais voltasse a uma posição de alta alavancagem. O ciclo imobiliário é muito longo, ele sofre muitas oscilações, porque o Brasil é isso mesmo. Você lança no Brasil, constrói outro, entrega mais outro. Exato. Então, diante desse cenário, tem uma estrutura de capital muito adequada, que no final do dia é baixíssima alavancagem, ou nenhuma alavancagem, é o mais assertivo para uma incorporadora. Então a gente veio crescendo, expandiu, a gente tem um modelo de negócio que é chamado condomínio fechado, que a gente considera a nossa fortaleza, que ele era de 500 milhões de reais por ano. Esse ano a gente faz mais de 2 bilhões e meio desse modelo. Ele expandiu por todo o Nordeste. Criamos e desenvolvemos uma empresa nova que chama Mood, uma empresa que foi focada 100% para a classe média, que agora acertou em cheio no faixa 4. É uma empresa que nasce em 2022, esse ano já faz 1 bilhão, ano passado já fez 700 milhões, VSO de mais de 50%. Então, a Moura B ela vem acertando na sua estratégia. Quando o INCC disparou ali no final de 21, início de 22, a gente decidiu pisar no freio nos lançamentos de incorporação e focamos no modelo de condomínio, tentando se blindar desse efeito negativo da inflação. E essa variedade de praças, somado à variedade de produto que a gente tem, considerando um diferencial também da região, permitiu que a gente fosse se destacando. A gente fez o IPO a 19, passou muito tempo com a ação andando 5, 6, 7 reais. De lá para cá cresce, esse ano a gente já supera o preço do IPO, já está sendo negociado próximo dos 21 reais. Obviamente que sofre oscilação, ainda mais quando esse programa for lá. Mas o importante é que a gente conseguiu gerar valor ao nosso acionista e principalmente ao nosso cliente. Conseguimos fazer marcos de projetos, hotéis que estavam abandonados na cidade de Salvador são adquiridos, em Recife também, produtos que foram sucesso de vendas mudando a paisagem. E agora, por último, num dos principais endereços do Recife, na região supercentral, a gente adquiriu 100 mil metros quadrados de terreno, lançou um dos maiores projetos imobiliários do Brasil, 3 bilhões de VGV, é o novo CAIS. Então é um projeto que eu tenho certeza que vai mudar a paisagem da cidade. Em Fortaleza também lançamos um projeto que chama Mansão Seara, é o primeiro projeto de Arthur Casas, que é o arquiteto daqui de São Paulo, de renome internacional, no Nordeste, e com certeza o maior projeto que ele já fez, um projeto de quase 1 bilhão de VGV também. Então esse momento da Moura do Bem é muito único. E a gente tem essa ambição de querer mostrar a Moura para o Brasil, mas uma empresa nordestina, 100% nordestina, de atuação no Nordeste, que sim é capaz de ser uma empresa de destaque nacional. Sem dúvida. E com crescimento robusto, porém, como você disse, comedido, né? Respeitando as regras de alavancagem, de pagamento de dividendos, que isso faz muita diferença, né? Exatamente. Diego, explica um pouquinho pra gente esse segmento e como funciona o modelo de condomínio fechado, qual que é o diferencial desse segmento em relação a outros, enfim, só para nossa audiência entender um pouquinho melhor. Tá? O produto acabado de um condomínio fechado ele é exatamente igual ao de uma incorporação, não há distinção. Na verdade, quando as pessoas vão morar num apartamento, ela mora num modelo de organização jurídica chamada condomínio. Sim. A diferença é que aquela chama-se condomínio edilício e o que a gente faz é condomínio obra. É uma obra por administração. A gente compra o terreno, desenvolve o produto, aprova e vai atrás de reunir o grupo de pessoas que será representado através de uma personalidade jurídica chamada condomínio obra. Esse grupo de pessoas, eles vão ser responsáveis juridicamente por fazer o empreendimento, só que eles contratam a Moura do B para administrar. Então, o primeiro evento que faz ele participar do grupo é a adesão. É ele escolher a unidade que ele quer morar, reservando ela e pagando cerca de 10% do valor dela para a Moura do B. Então, já diferente da incorporação, a gente recebe à vista um valor de cerca de 10% do VGV e a gente fatura à vista aquilo. A incorporação precisa que, mesmo bem vendida, aconteça todo o ciclo imobiliário, entregue, quite o banco, para poder o capital voltar para a controladora, porque cumpriu o patrimônio de afetação. Condomínio não, já no primeiro dia começa a subir capital. O segundo evento é depois do grupo formado, a gente vai vender o terreno para esse grupo de condôminos. Né? Se a gente comprou em permuta, a gente vende permuta mais parte em dinheiro. Se a gente comprou em dinheiro, a gente bota uma mais-valia que a gente chama de torna financeira. A esse modelo é a segunda fonte de receita da Moura do B, também faturado na cabeça, mas o recebimento ele é diferido entre 24 e 36 meses. Depois disso, a gente inicia a obra e recebemos uma taxa de administração no mês subsequente àquele por os custos e despesas da obra. Então é um modelo que eu recebo todo o meu dinheiro, todo o meu capital ao longo do projeto,
Se o terreno for permutado quase no aloco recurso, então no modelo de capital intensivo, eu tenho um business de geração de caixa, né, constante, e ao mesmo tempo me protege de algumas fragilidades de uma incorporação imobiliária. O distrato não existe no condomínio, assim como no prédio que vocês moram, você não pode desistir do condomínio que está ali, você é um condômino, e também ao mesmo tempo, vocês são responsáveis pelo custo da obra. Então eu consigo cobrar uma taxa extra por variação. É óbvio que eu não cobro taxa extra quando há uma má gestão ou uma incompetência, mas as variações de mercado, o alumínio que subiu mais porque é dolarizado, o cobre, o concreto, que seja, isso sim é repassado para os clientes. E qual é o lado bom para o cliente? É que na média eu consigo fazer o mesmo apartamento que seria vendido na incorporação, digamos, por R$1 milhão, por 800 mil. Porque não tem despesa financeira, as despesas comerciais são menores, a tributação é menor. Então é um modelo que se encaixa muito bem na alta renda, porque tem que pagar tudo durante a fase de obra. Sim. É um modelo tão consolidado na nossa região que, de novo, a gente já faz mais de 2 bilhões de adesões por ano nesse modelo de negócio. A gente já faz isso desde a fundação da companhia. O primeiro projeto que os três irmãos fizeram foi em condomínio fechado e já entregamos mais de 150 empreendimentos assim. É uma relação de confiança. Você que vira condômino tem que ter certeza do dia que você vai receber o apartamento, não pode ter dúvida. Alguém precisa garantir a inadimplência, alguém precisa garantir se o grupo não tiver 100% aderido e a gente não pode ter sobressalto de custo. Alguma coisa que está ali dentro de uma variação do que é aceitável, você se sente confortável. Agora, claro, se a gente fizesse um condomínio e cobrasse 40% de taxa extra, não existiria o segundo grupo. Sim. Tem um modelo que a gente tem como o melhor business da Moura do Beio. A gente é a única de capital aberto que faz esse negócio, então é um diferencial competitivo também, porque quando você enxerga uma incorporadora que tem um tamanho similar ao nosso, a gente corre menos risco do que ela, porque o condomínio ele protege o BI da companhia sobre vários aspectos. Então, isso, resumidamente, esse é o condomínio fechado. E imagino que o teu ciclo de caixa seja melhor, né, do que uma incorporadora tradicional, justamente porque você já está antecipando esse recebimento do caixa. O que tem parecido conosco são os incorporadores que atuam no Minha Casa Minha Vida, Claro. Porque também elas repassam o cliente na cabeça, o banco faz as liberações conforme o andamento de obra. Então, sim, se parecemos nesse modelo, só que lá eles contratam o risco da execução da obra, né? A gente não. Tanto é que quando a gente olha para a Moura do Beio para os próximos anos, a gente enxerga uma empresa que pode rodar com 2 bi de condomínio na média, um bi de Mood, que é a nossa empresa ali de classe média, 60% do negócio está enquadrado dentro do faixa 4, e um BID única, que é o nosso modelo de Minha Casa Minha Vida faixa 3 apenas. Então, é uma empresa de 4 bilhões de reais, sendo que nessas extremidades a gente consegue ser mais eficiente em rentabilizar e entregar um retorno de patrimônio acima dos 20%, né? Que é a nossa perspectiva já para iniciar esse ano. Quando você olha os últimos 12 meses, a gente já chegou nesse patamar e a ideia é ir crescendo e estabilizar ali em torno de 23% a 24% de ROE. Assim, só um ponto do condomínio, né? Eu queria entender o tamanho, né? Anteriormente você mencionava que daria para fazer pelo menos, né, lá atrás, uns 500 milhões por ano no máximo condomínio pela questão do affordability, né? Então, assim, como que vocês estão conseguindo crescer tanto, né? Dado esse desafio do affordability, né? Quando eu falo 2 bilhões, Igor, por ano, é a média de alguns anos que a gente vai fazer um pouco menos e alguns anos como o de hoje, 2025, que a gente vai fazer mais. Primeiro que ele era 500 milhões porque havia uma concentração de operação apenas em Recife. De lá para cá, de 2020, a gente expandiu para praticamente todas as capitais que a gente atua. E além disso, a gente somou ainda o business de praia, né, que é a segunda residência com a Beach Glass ao modelo de condomínio. Então, se você enxerga ainda Recife com 500 milhões e pega esses mesmos 500 milhões e replica para Salvador e para Fortaleza, a gente já chega a 1,5 bilhão. Se você ainda soma que a gente está lá em Alagoas, que a gente está na Paraíba e a gente ainda tem o business de praia, olhar para 2 bi parece ser o normal de se fazer por ano, né? A gente já fez próximo disso no ano passado, a gente vai fazer mais do que isso esse ano. Então, quando eu falo de uma empresa de 4 bi nessa diversificação de produtos, tá muito na mão, né? A Mood foi lançada com 2022, ano passado já fez quase um pouco mais de 700 milhões, esse ano já faz 1 bi. E assim a única também a operar no faixa 3. O Minha Casa Minha Vida, o Nordeste é o segundo maior mercado do Brasil também. É um mercado de 17 bilhões de reais por ano quando pega do faixa 1 ao faixa 3. Então, olhar para 1 bi, para uma empresa como a Moura do Beio, que na média alta renda tem mais de 22% de share, parece bastante razoável quando a gente olha o tamanho do Minha Casa Minha Vida. Então, eu me sinto bastante tranquilo em falar esse número para o mercado e dizer que nós somos capazes de operá-lo, executá-lo e entregar nos números que eu falei há pouco aqui de retorno de patrimônio, margem líquida, enfim. Agora, também é um diferencial da companhia operar nos 3 segmentos, né? Porque a gente, em geral, vê companhias que operam apenas em um dos segmentos, ou é média alta renda, ou, né,
Minha Casa Minha Vida. Como é que foi esse processo e essa tomada de decisão de vocês de falar, ó, tem oportunidade aqui na média renda e também na faixa 3 do Minha Casa Minha Vida e criar outras marcas, enfim, porque eu imagino que vocês têm que montar times completamente separados, né? O produto é outro, enfim, o ciclo é diferente. Explica um pouquinho pra gente essa expansão para outros segmentos, né, dentro do seu... Se você tenta botar esse modelo de negócio de pé e vai entendendo ele aos poucos, sem uma velocidade de querer crescer muito rápido, você vai aprendendo a fazer bem feito ele, se dedicando. É o exemplo da Cyrela, né? Ela é uma empresa que trabalha com a Vivaz, a Livre e a Cyrela nesses mesmos 3 segmentos. No caso da gente, primeiro não surgiu como a ambição estratégica está logo lá. Aconteceu por uma clara necessidade. A gente sempre trabalhou na média e alta renda com a marca Muro do Bem, só que quando o INCC explodiu, ali entre 21 e 22, a gente percebeu que imóveis que atendessem família de 15 mil reais de renda familiar mensal, que precisavam, a valor de hoje, girar em torno de 8 mil reais o metro quadrado, para 2 e 3 quartos, se a gente continuasse construindo pelo método convencional, não fechava a conta, nem que o terreno viesse de graça. Então a gente, em vez de desenvolver o produto pela área de produto, a gente foi desenvolver pela área da engenharia. Qual é o tipo de produto que vocês são capazes de construir e entregar para caber nessa faixa de ticket de metro quadrado? Eles vieram com a solução, que já no Brasil é amplamente utilizado, que é o modelo de Minha Casa Minha Vida, parede de concreto com forma de alumínio. Só que, então a gente já tem esse modelo, Minha Casa Minha Vida, e a gente precisava vender para a classe média. Então a gente foi atribuindo itens de arquitetura, lazer, especificação de materiais de qualidade, que o cliente percebesse como um produto de classe média, e não como um produto de Minha Casa Minha Vida. No mundo inteiro, a parede de concreto ela é utilizada muito além do modelo apenas de habitação popular. A gente só fez aprimorar esse produto. Então aí nasce a Mood. A gente resolveu ter escala de repetição, industrialização de processo construtivo e industrialização de especificação de materiais, áreas de lazer, para que ele pudesse, na repetição e na padronização, garantir o custo. Sim. Deu certo. Só que a gente precisava testar isso na percepção de valor do cliente. Então a gente pega em Fortaleza e coloca um Mood na frente de um Moura do Bem que estava entregando. E a gente conseguiu vender na excelente velocidade de vendas no mesmo preço. Então, olha, voltamos ao jogo. Fomos muito rápidos em perceber esse movimento e, como vocês dizem aqui na XP, topar muito rápido aquilo que não estaria dando certo. E ir para algo que a gente acreditava que podia ser um diferencial. Então a Mood cresce, já são 15 projetos da Mood lançados, 2 entregues, indo para o 3º agora, e entregando a rentabilidade que era esperada, prevista, e o mais importante, com satisfação muito alta do cliente. Quando a gente faz isso, a gente percebe também que essa faixa de renda entre o produto de altíssimo padrão da Moura do B e ele, que seria uma classe média, média ou alta, ela se esmaga com os juros de 15% ao ano, né? Ele não consegue enquadrar renda, ele não consegue ter espaço para pagar uma prestação. Então a gente percebe também que no faixa 3 é um mercado muito bem atendido a nível nacional, mas que no Nordeste também, de novo, não tem nenhum grande incorporador nordestino, não no tamanho que a Moura do B opera hoje. Então, por que não lipoaspirar, simplificar a Mood, que já estava com o seu processo construtivo dominado, diminuir a especificação de materiais, diminuir itens de lazer, diminuir garagem e encaixar no faixa 3. Pareceu óbvio esse movimento. Então a gente decide, só que a gente resolve criar também uma outra empresa que chama Única, para que cada caixa esteja bem segmentada dentro do que você falou, né? Cada cabeça pensando no seu tipo de business corretamente. Sim. Aí de novo, a Única nasce ano passado, contrata terreno, esse ano ela tem um primeiro lançamento e a gente faz assim mesmo, faz 1, 2, entende se a gente está rodando bem no repasse, se o produto está ficando adequado na percepção do cliente, se a rentabilidade esperada pelo investidor está vindo, e aí a gente decide crescer nesse espaço, pois que o condomínio já está consolidado e a Mood já está na sua fase de adolescência quase adulta. Então foi assim que a gente foi construindo essas estratégias, construindo os nossos valores, mas mais importante, construindo o nosso entendimento que cada caixa é uma diferente da outra e que cada uma precisa olhar para o cliente de uma forma diferente, a engenharia precisa ser diferente para cada um. Perfeito. E como é que é, assim, a gente viu mudanças mais recentes no programa, né, das faixas de renda, preço teto, a implementação do faixa 4, como que isso, né, impacta, né, em termos de affordability, né, a operação de vocês, ou a vontade de lançar, de acelerar um pouco mais, né, o ritmo de lançamento?
Igor, a Moody acertou em cheio no faixa 4, né? A gente consegue enquadrar hoje da nossa carteira atual 60% dela, não que os outros 40% sejam um problema, né? Quando a gente olha o que ele paga de prestação versus o saldo devedor dele, ele poderia financiar até 140% com a renda que ele já paga a prestação. Então a gente está muito tranquilo, mesmo com essa taxa de juros de hoje, né? O que a gente não pode ter no Brasil, nessa perspectiva, é a quebra de confiança. Confiança que o desemprego dispara, a pessoa fica preocupada se vai perder a renda, o Brasil entrar num período de recessão e a pessoa posterga tomar decisão, porque ele não sabe como é que vai ser o seu próprio futuro. Então a Moody, ela acerta em cheio e tem tido uma excelente performance. A única, ela passa a ser subsidiada, né? A taxa de juros, que tem um subsídio, é muito atrativo, muito competitivo, e aqui é absurdo falar que a demanda é infinita, mas ela é muito grande, né? Ela tem uma força de conectar o produto à necessidade do cliente atípico para um produto imobiliário. Ainda mais no Nordeste, onde muitas pessoas ou não moram, ou moram em condições de insalubridade, ou dividem um único imóvel com múltiplas famílias, né? O imóvel passa a ter uma característica diferente. Então, existe espaço para crescer bastante nessa região. Então, a gente está otimista com esses dois braços. A gente acredita que sim, o programa do governo, ele incentiva nas duas cabeças, tanto no programa habitacional como... Infelizmente, né, o Nordeste é uma das regiões que mais recebe percentualmente os subsídios sociais, o Bolsa Família, propriamente dita. Eu não sei se esse número está atualizado, mas não faz muito tempo, era um Bolsa Família para cada CLT da Bahia ao Ceará, Maranhão e Piauí, eram 2 Bolsas Famílias para um CLT. De alguma forma, isso leva renda para a região. Obviamente que isso não é a renda que compra apartamento, mas é a renda que dinamiza toda a cadeia que gera demanda para produto imobiliário. Então, como o estoque está baixo, a gente segue sim otimista, o programa é bem-vindo, o programa encaixa muito bem e eu tenho certeza que tanto esse ano quanto o próximo serão anos excelentes para a empresa também em função disso. Você comentou um ponto interessante, né, Diego, que a gente discute muito com os investidores e a turma tem dúvida em entender por que o setor tem ido tão bem, mesmo com juros próximos de 15% ao ano, né, e na sua fala deu para perceber que talvez a questão de visibilidade de renda e emprego, né, e crescimento às vezes contam muito mais do que a própria questão dos juros, né? É isso mesmo, assim, na visão de vocês, eu ter a clareza que eu vou me manter empregado e um pouco mais da segurança, né, que eu vou manter aquela renda, me dá um conforto em tomar a decisão de comprar um apartamento mais do que a prestação e os juros que eu vou pagar? Feira, o brasileiro, ele não sabe o que é juros baixos. A gente sempre viveu de tomar decisão baseado nesses juros altos, na verdade. Então, quando você, inclusive por várias vezes quando a gente vai fazer pesquisa, a gente pergunta bastante que é o seguinte, qual o índice de confiança da população. Porque se você pegar, São Paulo passou por maior boom imobiliário recentemente, mas o Brasil não foi nos últimos 5 anos. O Brasil foi no mercado de 2006 até 2014. Se você pegar a taxa de juros do Brasil naquela época, principalmente para o mercado imobiliário, você vai ver que ela era de 2 dígitos. E como é que vendia tanto apartamento? O Brasil crescia, o desemprego era baixo e a renda crescia. O que temos de similaridade hoje? A mesma coisa. Então, se você tem renda, se seu salário abre espaço para encaixar o valor da prestação e o banco aprova o crédito, você compra o apartamento. Isso é fato, não é só para apartamento, mas é para tudo. Compra do carro, financiamento da televisão, o que seja. O brasileiro está lá tomando crédito, pagando juros altos e conseguindo, desde que ele tenha confiança. Sim. O que não pode se perder é a confiança que vem, primeiro, com o aumento do desemprego associado à recessão no país. A isso também, mais recentemente, a gente vive uma outra singularidade que a gente não via lá atrás, que também ajuda principalmente a compra do apartamento, que é a mudança da base da pirâmide para uma maior parcela da população em idade que normalmente se compra imóvel, ali entre os 35 e 44 anos. Se você olhar a configuração da pirâmide, ela concentra uma parte da população maior e onde tem mais gente demandando a compra do imóvel. Então, se você tem um país que cresce acima dos 3% desde a pandemia, se você tem um país que bate recorde, acho que foi em novembro do ano passado, de percentual de desemprego mais baixo que a gente já teve. Se tem renda crescendo e tem uma base da pirâmide que nunca foi tão grande na faixa de idade que você compra imóvel, é natural que nós estivéssemos passando por esse momento de muita demanda imobiliária, apesar dos juros proibitivo para o mercado, né?
Então, eu acredito que essa é a única fórmula para explicar o momento que é tão bom para as incorporadoras, né? Nos últimos 4 anos nunca se vendeu tanto, nunca foi tão pouco alavancado. A média do setor sempre teve uma alavancagem muito mais alta do que essa e nunca se gerou caixa conforme se vem cheirando. Sim. É um contrassenso. Exato. O valor de tela das incorporadoras versus o que elas vêm entregando de resultado. E tem a questão da baixa oferta também, como você mencionou, né? A gente veio de um ciclo muito difícil para as incorporadoras, então você pegou essa combinação de alta demanda com a oferta bem ajustada, né? Na nossa região lá atrás, né? Quando vem a crise, não tem a lei, há o distrato, os bancos secam a liquidez do mercado, principalmente da pessoa física. O efeito de quebradeira de incorporadora foi muito grande e não é um mercado que o vento vira, você rapidamente começa a lançar. Processo de compra de terreno, legalização, lançar um projeto, é um processo que leva no mínimo 12 meses. Então demora para você se ajustar a isso, né? Não é algo que liga a fábrica, aumenta a produção, né? Ela está trabalhando meio turno, um turno, bota um terceiro turno, funciona dessa forma. Não é assim. Então, suprir a demanda é um processo mais lento. E mesmo com juros atualmente, como eu disse, proibitivo para o mercado imobiliário, os bancos aprenderam a lição. E eu sempre repito, né? Na falta de funding para o recurso de poupança, recurso da FGTS, concentre em dar para a pessoa física. Ela que tem que ter acesso ao crédito barato. A gente incorporador no mercado, como que a XP ajudou a sofisticar, tem acesso a várias fontes de crédito, né? O mercado sofisticou, a gente não é mais dependente do tradicional plano empresário dos bancos. Sim. A gente pode fazer emissão de CRI, a gente pode fazer emissão... Enfim, a estrutura de capital pode ser buscada para isso. Então, os bancos também entenderam isso e mantêm a pessoa física fluindo o capital e aprovando o crédito, o que é importante, né? A inadimplência é baixa, tanto para o incorporador quanto para o banco hoje, nessa linha de crédito. Então, eu acredito que a gente ainda viverá bons momentos no mercado imobiliário, ainda mais se o Brasil entrar numa pauta de manter a questão fiscal, pelo menos, né, sem gerar mais passivo, né, mantendo aí sim, os juros abrir uma queda, aí que você vai ver o que é a demanda reprimida. Sem dúvida. E o financiamento à produção, acho que é um ponto que você tocou agora, continua subindo mais, né? Então, assim, até que ponto isso pode ajudar você, né, que tem acesso ao mercado de capitais, quando você compete com outros players menores que não têm esse acesso, né, e de repente esses caras terem que revisitar o tamanho da operação de lançamento, dado que a disponibilidade do PJ, assim, tá bem escasso e a taxa tá bem mais alta. Né? Quando houve essa seleção, né, de limitar o recurso do PJ para os incorporadores, a gente de alguma forma também se beneficia, porque é um modelo de tomada de crédito natural dos incorporadores menores, ainda mais no Nordeste, né? Ir lá no Itaú, no Bradesco, no Santander, na Caixa Econômica e pegar. Esses bancos ficaram mais seletivos, né? Concentraram em projetos que eles consideram de performance menos arriscada, muitos deles aqui em São Paulo, né? Em região de renda mais alta. A gente ainda tem esse tipo de produto, mas nessa hora o ideal seria, ou a única solução para os outros incorporadores era buscar essa solução mais sofisticada. Mas como normalmente essas empresas não têm o balanço auditado, não têm demonstrações apresentadas, não têm a mesma estrutura de governança de uma empresa listada na Bolsa, também ou é mais lento ou não consegue esse acesso ao mesmo capital. Então, naturalmente, elas postergam a tomada de decisão de lançamento mesmo com demanda. E aí surge uma janela de oportunidade sempre para a gente, né? Porque a gente consegue não ficar limitado ao acesso ao fund para decidir lançar. A decisão de fato de lançar dentro da companhia realmente estava sempre baseada na demanda, na nossa capacidade de produzir algo que surpreenda o cliente em qualidade e, obviamente, não tomar o crédito que alavanque a companhia. Como a gente só fica dependente dessas três coisas, né? A gente consegue ainda assim aproveitar melhor esse momento. Legal. Igor, vocês estiveram recentemente com um grupo de investidores lá no Recife, né, visitando as operações, o Novo Cais, enfim, conta um pouquinho pra gente como foram as percepções lá, enfim. Acho que assim, impressionante, né, o quanto, acho que o projeto do Novo Cais ali, a dominância de vocês, né, são 3 fases, o tamanho que a empresa quer chegar, né, olhando para frente mesmo, né, eu lembro da empresa, assim, passou por desafios, né, durante a fase de IPO, e aí agora já mirando, né, e naquela época sendo uma empresa de 1 bi e agora já mirando um endgame ali, né, de empresa de 4 bi, né, fazendo 2 bi de condomínio, então mostra, né, e a gente
presenciou isso daí na ponta, né, lá, né, visitando né, as obras. Acho que o que mais me impressionou foi o projeto do Novo Cais, né, então acho que seria legal, né, se o Diego puder falar um pouco, né, como é que vocês estão vendo esse projeto aí, assim, projetos e uma das fases lá, né, de alto padrão, né, que vocês conseguiram vender muito rápido, então acho que seria legal você comentar um pouco também. O Novo Cais, ele a gente chama de, era uma área de necrose urbana, né? Era uma área que pertenceu à Refesa no passado, então o trilho do trem murado cortava a cidade e dividia aquela região da ilha da próxima bairro do Recife. Então a gente adquire, derruba os muros, abre o novo viário, 2/3 do terreno viram parque, calçadas, vias, ciclofaixas, enfim, toda a fiação embutida é a cidade moderna. E a gente tem um desafio de tentar lançar um projeto que seja projeto de luxo, num bairro novo, né? Então era fazer migração 100% de pessoas desejando morar ali. Então a gente percebe que é uma demanda reprimida para imóveis de luxo. A legislação do Recife nos últimos anos não permitiu projeto de grande escala, né? Dificuldade de cumprir solo natural, cumprir coeficiente, e lá não, lá se permitia isso. Então a gente percebeu, olha, vai vir demanda de renda para cá, porque simplesmente os endereços que são mais desejados não têm ativos novos. Então vamos fazer um projeto como a gente nunca fez, vamos fazer um prédio com atributos de qualidade, atributos de acabamento e percepção de valor que a gente nunca tinha feito na cidade do Recife antes. E aí a gente resolveu embrulhar tudo isso, mostrar o futuro daquilo, né, iniciar logo o viário, mas a gente fez uma maquete, que a gente colocou no melhor shopping da cidade, no melhor local do shopping, que ela é enorme. Ela tem 18 metros de comprimento. Eu visitei. Ela mostra a transformação de todo o local, tem uma sala imersiva, com uma tela que reproduz vento, água, enfim, ela parece uma sala daqueles brinquedos da Disney, onde você consegue se ver morando. E aí quando a gente abre, a gente percebia que tinha essa demanda reprimida, olha, apartamento de 450 e 300 metros quadrados. Apartamentos que grande. 6, 10, 12 milhões de reais, a gente imaginava que assim, vai levar 6 meses para vender isso aqui, a gente acreditava que ia vender bem. Mas em uma semana, ele estava, se fosse um IPO, ele estava com o book múltiplas vezes coberto, né? Então, a gente tem fila de espera para ele. Então, a gente percebeu que, olha, a demanda era reprimida, vamos abrir o segundo projeto, que é o Cais, esse chama-se Lucena Plaza, vamos abrir o Cais Avenida. E aí também com 2 torres, a gente abre a primeira, praticamente acaba também agora. Isso é um motivo da gente vir com um segundo tri muito forte de vendas, né? E é um projeto daqueles que cumpre o propósito da companhia, né? Que a gente coloca que a nossa obrigação é fazer o melhor produto imobiliário, só que fica a questão, o que é o melhor produto imobiliário? É aquele que muda a cidade, muda a cara da vida das pessoas, não só de quem compra o apartamento, mas ele impacta a forma como você se relaciona na cidade e cria uma nova paisagem, um novo cartão postal, né? Muda o landscape da cidade. E o Novo Cais, sem dúvida, é esse projeto. Ele vai para sempre moldar a paisagem do Recife, vai ajudar a desenvolver e criar um vetor de crescimento em torno de toda aquela região que necrosou. É uma região muito bonita da cidade que estava abandonada e que agora vem com projetos de luxo, endereços de qualidade, são prédios sem muros, com fachada ativa, né? De novo, as vias, elas são modernas, com toda a fiação embutida, e os parques, né? Um parque na frente, um parque atrás, abraçando o projeto que é entregue à população. Então são mais de 150 milhões de reais de investimento privado para benefício público, né, de equipamentos que são entregues às cidades, além dos quase 3 bi de VGV, que com certeza não é o maior projeto imobiliário do Brasil, mas também eu tenho certeza que está entre os maiores projetos em desenvolvimento hoje. Então isso fala o tamanho da companhia, o quanto que ela é capaz de botar de pé projetos inovadores, diferentes e ao mesmo tempo grandes, sim, que ajudam a mudar um pouco da cidade. Que bacana. E assim, para ter sucesso nesse tipo de projeto, você tem que tomar risco, mas o que fica muito claro na sua explicação é que vocês sempre tomam riscos bastante calculados, né? Então nunca vai querer já lançar 5 torres ao mesmo tempo, fazer um negócio grandioso, vocês vão sempre testando a demanda, e aí tem demanda, amplia, né? Ao invés de tentar, né, crescer mais do que o potencial naquele momento, né? Isso é bem interessante. A gente sempre toma a decisão seguinte, a gente não dá guidance, o tamanho da companhia, a gente fala de 4 bi, é o nosso alvo onde a gente quer chegar. Quando isso vai acontecer? Primeiro, o VSO tem que ser sempre forte. VSO, só para explicar para tudo. É a velocidade sobre oferta, né? A velocidade de vendas. Certo. A gente vem navegando sempre acima dos 50%,
A gente não acha 40% saudável para o nosso modelo de operação. E desde o dia que a gente abre capital, a gente está lá entre os maiores VSOs do médio alto padrão. E a gente também entende que uma parte do valor tem que ser percebido e recebido pelo cliente, seja na qualidade do produto e seja na valorização do que ele está comprando. Nada mais frustrante, né, do que chegar na fase de entrega, na realização do sonho, o produto não é exatamente o que você queria e pior, está desvalorizado. Então a gente luta muito para que esse cenário não aconteça, né, e entende isso claramente na hora que a gente está pensando concedendo um produto. O outro, a gente é muito disciplinado, a gente toma risco, mas a disciplina do acompanhamento das nossas obrigações, dos nossos compromissos assumidos com investidores, com cliente, ele vai até mim e ele é acompanhado semanalmente. A agenda é quebrada numa construção de acompanhamento que reflete o que a gente chama de modelo. O modelo nada mais é do que o planejamento estratégico da companhia dos próximos 5 anos. A gente sempre enxerga a companhia ao fim daqui a 5 anos, atualizando esse modelo mensalmente. Com o quê? Com os dados da operação. Com o que está gastando de obra, se está estourando ou economizando, com a velocidade de venda, se está acontecendo ou não, com a carteira, se tem inadimplência ou não. E aí a gente vai entendendo aonde a gente pode chegar com as limitações das quais a gente não quer correr risco. E uma das principais não queremos ser uma empresa endividada pós pagamento de dividendos. A isso, a gente vai construindo um mix que melhor rentabiliza, que melhor posiciona a marca da companhia em cada praça que a gente está, para, de novo, gerar o valor tanto para o cliente quanto para o investidor. Então é a forma como a gente culturou a companhia a pensar e entender. Por exemplo, para um engenheiro, ou um pedreiro, ou um carpinteiro que está lá na produção, o pedreiro que está fazendo alvenaria, ele não está construindo 1 metro quadrado de alvenaria, ele está ajudando a construir um pedaço do sonho de alguém. Então o projeto de encantamento dentro do canteiro no prumo da Moura do B, com a sala do cliente, com o circuito do cliente dentro da obra, o processo de entrega, ele tem que ser, no mínimo, encantador. Então a gente é muito rigoroso com o NPS, a gente se preocupa abertamente com o que o cliente percebe. Eu deixo minhas redes sociais abertas para que o cliente possa acessar, chegar até mim, para demonstrar alguma insatisfação, alguma frustração, para que a gente não precise ficar preso também no processo burocrático de que às vezes a gente se encastela e não consegue entender claramente o que está acontecendo na ponta. Isso é de muito valor dentro da companhia e a gente preza muito por isso. Que bacana. E tamanho, assim, quando a gente pensa em número de canteiros, né, é importante, né, você está migrando para um outro patamar de tamanho, qual foi o histórico, né, do máximo número de canteiros que vocês já pegaram, enquanto que vocês estão prevendo chegar aí, né, nesse novo ciclo de crescimento? A gente hoje, Igor, está no máximo. A gente tem oscilado entre 50 e 55 canteiros simultaneamente. Quando a gente olha para os próximos 3 anos, esse número até deverá cair, porque a gente focou nos últimos 2 em projetos maiores, né? A gente tinha projetos que na média tinha cerca de 100 milhões de reais de VGV. Esse ano a gente já se aproxima mais de 180 de média do que dos 100. Então, naturalmente, mesmo com o crescimento, a gente tem diminuído a quantidade de canteiros e se concentrado em projetos maiores. E, inclusive, essa tem de ser a estratégia da companhia, né? Quanto maior o projeto, obviamente que não é o número para cima, vamos lançar um projeto de 10 bi de VGV, isso não existe. Mas quanto maior o projeto, mais o nosso diferencial competitivo está instalado. Porque dificilmente um incorporador menor ele consegue ter aquela escala de produção, ele consegue ter aquela escala de alocação de capital num projeto, e isso tende a levar a Moura do B a estar num posicionamento que poucos estarão. Então é natural você olhar daqui a alguns anos e ver a Moura do B se concentrando em projetos mais entre 200 e 300 bilhões do que de 100. O de 100 só vai acontecer se for muito oportunístico, sabe? Se for uma localização muito premium, que a gente entende que mantém a rentabilidade da companhia, mas que também projeta a marca de alguma forma. Diego, você mencionou algumas vezes a política de dividendos da companhia. Você pode, né, deixar mais claro para a gente qual é essa política e se em algum momento vocês e o board da companhia virem que o setor talvez pode desacelerar ou tem algum desafio adiante, se vocês podem eventualmente decidir retornar mais capital para os acionistas, enfim, como é que funciona essa decisão? Ela funciona assim, Feira. Primeiro, a gente tem que pagar dividendos semestralmente, não menos que 50 milhões de reais por semestre. Esse é o que está dentro do modelo. A partir do ano que vem, a geração de caixa da Moura do B passa a ser muito forte, porque a gente praticamente estabiliza o tamanho, porque enquanto a gente estava crescendo, a gente vem de alguma forma reutilizando essa geração de caixa operacional para aquisição de novos terrenos e novos projetos. Como a MUD única se estabiliza já no seu patamar e elas são fontes geradoras de caixa junto com o condomínio, é natural que daí para frente a gente abra espaço para passar a pagar mais dividendos ou
sonhar com outro crescimento. Isso aí vai depender, obviamente, do ponto onde a gente encontra o melhor retorno médio do patrimônio da gente. É uma discussão boa para ter no conselho, a gente já começou a ter, né, se a gente vai querer pagar mais dividendos. Eu acho que hoje seria o caminho natural, a gente dá uma estabilizada em 4 bi ao ano, dentro daquele mix que eu conversei mais cedo com vocês, e com isso, ir aumentando semestre a semestre, o valor pago de dividendos. Hoje gira em torno de 60 centavos por ação a cada 6 meses, né? Se a gente olhar de novembro para cá, a gente pagou 105 milhões de dividendos, né, para uma empresa que deu 250 milhões de lucro no ano passado. Esse ano a expectativa é de não menos que 350, tá? A gente não vai entregar menos do que isso para 2025, 2026 mais ainda. Então a gente tem que começar a abrir espaço para pagar mais dividendos, seja porque está gerando caixa, seja porque a lucratividade da companhia está crescendo. Legal. E dentro dos segmentos, né, quando você coloca ali o teu plano, né, de 4 bi, que você acha que, assim, né, tá mais sensível, o que pode dar errado, onde é que você acha que tá menos encaixado, né, onde você tem mais incerteza, né, para conseguir entregar os 4 bi de tamanho e ROI, né, aproximadamente 22%, né? Quando a gente olha para o modelo hoje, Igor, a gente percebe que esse tamanho e essa capacidade de chegar lá, ela está muito próxima. A gente tem isso muito na mão. A gente já vai fazer 2025 de forma que vai surpreender em volume de vendas e em volume de lançamento. O que preocupa muito são 2 cenários. O primeiro por quanto tempo a nossa taxa de juros vai estar nesse patamar, né? E por quanto tempo e que impacto, na verdade, isso vai trazer na economia. Não está claro para mim, né? Assim, a gente sabe que o Brasil está crescendo porque o governo está com o pé no freio e no acelerador ao mesmo tempo, né? O Banco Central no freio e o governo no acelerador. Isso ainda não refletiu, né, na queda de PIB, no aumento de desemprego. Eu não sei quando e de que forma, o quão intensivo isso vai acontecer, né? Ano que vem a gente tem eleição, tem um cenário aí que ainda pode se intensificar. Esse é um ponto que pode comprometer, sim. De novo, aí nessa hora a gente reduz e aí vai acabar gerando mais caixa do que o previsto se o distrato não vier muito forte, que não acredito, porque parte da operação significativa é de condomínio, não há distrato. O outro ponto é que o Brasil sempre bate no muro quando cresce com relação à produtividade, disponibilidade de mão de obra produtiva. Isso não é só da construção civil, é de todo o mercado. Vocês até aqui no business de prestação de serviço devem estar tendo dificuldades em encontrar mão de obra qualificada. A gente forma mal, a gente treina mal e a gente, quando cresce, contrata, as pessoas correm logo para se preocupar em ter inflação do salário, né, antes de começar a produzir mais. Isso naturalmente também se reflete no canteiro com um agravante, né? Lá nessa classe de mão de obra a gente tem um subsídio social que hoje impede a pessoa de querer ter a carteira assinada para perder, e aí ela se joga na informalidade. E o ambiente informal dela, hoje com toda a solução tecnológica, é bastante positivo. Porque ela consegue estar ali no Instagram vendendo alguma coisa, ela consegue estar numa mochila de iFood na Escócia, ela consegue estar no Uber recebendo benefício social e não sendo atrativo para o mercado imobiliário. Esse é o ponto que mais me preocupa. A gente tem que investir ainda mais em tecnologia. A Moura já é muito verticalizada, a gente tem fábrica de instalação, a gente tem a nossa área de equipamentos, a gente investiu na tecnologia da Mood, então não tem jeito. É o caminho que hoje preocupa, sim, é uma questão mais macro, né, de Brasil, né, aonde vai dar esse déficit fiscal, aonde isso vai refletir em tudo que eu acabei de falar, e ao mesmo tempo, que horas a gente vira a chave para a produtividade, né? É estranho torcer, né, para que o desemprego saia de 6,7, 6,8. Eu vi recentemente um economista do Itaú falando que o ponto de equilíbrio era 9. Onde não gera pressão inflacionária, a gente é mais produtivo e não gera recessão. Então, torcer para que chegue a 8, 9. É contraintuitivo você fazer isso, mas para o efeito da produtividade parece ser mais prudente. Sem dúvida, essa acho que é a principal preocupação que a gente ouve do setor, né? A questão de mão de obra, e é um setor que depende muito da mão de obra e vai continuar dependendo, né? Sim. Não é automação, AI, robótica que vai mudar o setor. No mundo inteiro, você tem carpinteiro, você tem armador, você tem pedreiro, isso não muda. Um pouco mais de tecnologia, um pouco menos, mas a mão de obra é sempre presente na construção civil. Exatamente. E assim, terreno, né? Como é que, assim, você acha que do ponto de vista de terreno você está um pouco mais blindado, né, em termos de competição do que aqui em São Paulo, ou a visão parecida? A gente tem quase 10 bilhões de VGV contratados hoje. Ele está muito bem distribuído regionalmente e ao mesmo tempo dentro do mix de negócios da companhia. A gente não sofre pressão estruturante na aquisição de terreno.
ajuda o fato da competição ser menor, ajuda o fato da marca estar cada dia mais sendo muito bem percebido na região, né? O modelo de contratação de terreno é menos com a compra e venda através do dinheiro, mas mais através da compra e venda com a permuta física. Então, quando você é dono de um terreno e que você quer aferir o máximo pelo seu imóvel através de uma permuta, ter a confiabilidade de um incorporador que tem uma clara capacidade operacional de execução do projeto e uma clara estrutura de capital que não vai fazer a obra ficar no meio do caminho, gera valor na troca. Então, normalmente os terrenos passam primeiro na mão da gente. É óbvio, né? Se a gente estiver falando de um terreno que gera um negócio de 80 a 120 milhões, tem competidores também muito bons, e aí de novo aquilo que eu falei, a gente se distancia desse modelo de terreno e vai para uns que a gente fica muito só, né? Quando a gente foi comprar o Otom, a gente estava sozinho, quando a gente foi comprar o Ceará, a gente estava só, então a gente vai se colocando de uma forma que a Moura do B seja a única competidora por aquele terreno. Legal. Diego, vamos passar para um outro bloco final aqui de perguntas um pouco mais, né, sobre você e seu estilo de gestão. Queria começar por aí, né, perguntando como é que é o seu estilo de gestão. A gente, né, já falou aqui com vários CEOs que alguns têm uma visão de entrar mais no negócio, outros delegam mais, se preocupam mais com estratégia e cultura, mas você, por ter um background de engenharia civil, ter começado na engenharia e trabalhar numa empresa onde engenharia é tão importante, queria saber se você é daqueles que olha ali obra a obra, acompanha no detalhe, ou não, se você está mais na estratégia, enfim, como é que é seu estilo aí com a sua equipe? Talvez por ser engenheiro, eu li certa feita um livro, chama-se Great, que é de uma psicóloga americana. Da Angela... Exatamente. Esqueci o sobrenome dela. E ela fala que, na verdade, as pessoas que alcançam sucesso, seja no que for, no esporte, no negócio, mas está mais envolvido disciplina do que qualquer outra coisa, né? Assim, a consistência, a persistência de estar ali sempre fazendo o que é necessário ser feito, mesmo quando aquilo não é tão prazeroso, mas você está por fazer, né? O atleta que acorda às 5 da manhã, pula na água gelada da piscina, mas porque tem que nadar 3 mil metros, 10 mil metros naquele dia, né? E não faz aquilo todo dia com o meu prazer. Eu gosto muito de correr, por exemplo. Sim. Tem dias que eu acordo 4 horas da manhã, tá chovendo assim, que vai dar 80 milímetros de água e você tem que sair para correr. Você dormiu pouco. Exatamente, mas tem que ser feito. Exato. Não é verdade? Então o meu modelo de gestão é esse. É um modelo de muita disciplina, muita dedicação ao planejamento, né? O planejamento é muito vivo dentro da organização. Eu procuro me cercar de pessoas muito boas, na maior parte das vezes melhores do que eu naquilo que eles fazem. Procuro valorizar bastante a liderança que vem ascendendo dentro da casa. Isso não é discurso, pode olhar para o quadro dos nossos diretores, são todos egressos da própria companhia que cresceram e ascenderam dentro da empresa. Nosso atual CFO e RI, eles foram estagiários e analistas da empresa, são muito jovens, cresceram rapidamente por um processo de meritocracia. Nossos diretores de negócio, nossa diretora de gente, nossa diretora comercial, todos têm o mesmo perfil. E são pessoas melhores do que fazem do que eu sou. O que eu consigo fazer no meu modelo de gestão a gente constrói e acorda o que vai ser essa empresa nos próximos 5 anos, naquilo que ela vai se desenvolver, ou crescer, no que ela vai se dedicar, e a gente quebra isso em acompanhamento diário. Diariamente eu tenho reunião de algum ponto, né, ou vai quebrando assim uma vez na semana, daquilo que conectado gera o nosso negócio, né, gera o nosso compromisso, nossa obrigação. É chato, às vezes você não quer fazer uma reunião que é extremamente técnica, que os números não estão bons, mas você faz porque é necessário, você dá as soluções porque aquilo é necessário. E ao mesmo tempo, a gente não é tão preso à disciplina que não nos faça enxergar a realidade, né? Então, se a gente está vendo que aquilo não está dando certo, a gente não perde muito tempo justificando, a gente não se alimenta daquela vaidade de dizer, não, vai dar certo, quando está todos os indicadores mostrando que vão dar errado. A gente estopa, segue e vai para outra dinâmica, corrige a rota, mas a gente fica muito focado onde a gente quer chegar. A gente não muda a direção para onde a gente vai, a gente muda o caminho, porque aquele é mais tortuoso, aquele é mais difícil. Aliás, eu sempre brinco dentro da empresa que o fácil não é pra gente, né? Até porque o produto que a gente vende é difícil, né? Então é difícil mesmo, dá muito trabalho, é de capital intensivo, mas é de intensidade de estar ali. Então você tem que ter paixão. Muitas vezes eu digo para as pessoas que estão dentro da empresa que se você não vem com paixão para cá, não perca seu tempo. Vá fazer outra coisa da vida.
né? A gente faz produto imobiliário, é o sonho da maioria das pessoas, né? A gente muda a cidade. Se você não se conecta a esse propósito, você não nasceu para isso. Não deveria estar aqui. Você tem que estar ali por paixão, de fato, porque você acredita no propósito e você acha que, de alguma forma, você vai impactar a vida das pessoas de onde você mora. Então, o meu modelo de liderança está nisso, de inspirar dessa forma, pelo produto que a gente faz e dar o exemplo pela disciplina, pela dedicação, pela persistência, de não sucumbir àquilo que é um pouco mais difícil, que é aquilo que é um pouco mais cansativo, não. A gente está ali buscando, de fato, o nosso planejamento, o nosso objetivo. É dessa forma que a gente organiza a nossa liderança. Você comentou um pouquinho do seu hobby da corrida, das maratonas, enfim, conta um pouquinho pra gente como é que te ajuda, né, no teu dia a dia aí dentro da companhia. É engraçado porque o dia que eu não faço a minha atividade física, parece que meu dia fica mais lento, ele fica mais limitado e meu humor também muda. Eu gosto de fazer logo cedo, né, eu sou uma pessoa que não dorme muito, então eu gosto de, ainda mais no Nordeste, que é quente logo muito cedo, então se você quer correr ou quer fazer alguma atividade ao ar livre, você precisa pegar isso antes das 9 da manhã. Né? Não, eu digo que antes das 5 da manhã, né? 5 já é aquele sol quente. Porque se o sol já raiou, você vai ter problema sério de insolação. Então, meu dia começa muito cedo, eu traço sempre metas do objetivo, né, da prova que eu vou correr, eu me mantenho muito fiel àquela disciplina. Óbvio que eventualmente, né, tem uma lesão, eventualmente tem algum tipo de queda de imunidade que você precisa fazer a correção de rota, e eu procuro fazer isso todos os dias. Eu me alimento muito de 3 coisas. Uma são as atividades físicas, com a mesma lógica de impor metas, objetivos claros. O outro, e não tem sequência aqui do que é mais importante, a minha família, minha esposa e minhas filhas, né? A dedicação também, da mesma forma, tem que ter uma disciplina de se dedicar, de dar o seu melhor, tá? Eu não acredito no amor só porque o homem acabou, se você não se dedicar, não der o seu melhor pelo outro, por aqui, precisa florescer dessa forma, e ao mesmo tempo a empresa, né? O negócio da gente, todos 3 têm muita paixão, muita intensidade da minha parte. Então, não é à toa que também o meu sobrenome tem paixão, né? Eu gosto de viver aquilo com muita intensidade, com muita paixão. A atividade física não podia ser diferente. Melhora o meu dia, melhora o meu humor e faz o dia ser diferente. Hoje eu vim de Recife de manhã cedo para cá, acordei um pouco mais cedo que o normal para poder fazer isso. Que legal. Sabe quando a gente recebeu o Tom Brady na Expert, ele falou muito sobre gostar do processo, né? Que ele disse, eu nunca tive como sonho ganhar um Super Bowl, né? Porque se eu achasse que Super Bowl era, né, o meu target, a minha meta, a hora que eu ganhasse o primeiro, eu parava, né? Porque acabou, né? E ele não, ele sempre gostou do processo, né? Justamente do dia a dia, de acordar e treinar e ser um pouquinho melhor a cada dia, ao invés de ter uma meta de, quero ganhar um Super Bowl e ponto final. E por isso que ele chegou onde chegou, né? O Simon Sinek fala de um livro chamado Jogo Infinito. Sim. Que é exatamente sobre isso, né? Ele diz que o bom jogador que tá focado pelo propósito do negócio, ele não tá só pelo resultado de 1 ano, de 2 ou de 3. Ele tá pela empresa que ele tem um propósito claro, e quando esse propósito é muito claro, ele é infinito, ele é de buscar sempre ele, do que só o resultado do lucro, da venda, ou de ser a maior daquela região. De fato, ele tá por transformar alguma coisa que questiona o status quo. Então, pro esporte serve a mesma coisa, né? Porque na hora que você chega no campeonato, parece que você perdeu sua motivação. Sim. Aí quando você está no jogo pelo jogo, aí sim, a motivação é de todos os dias. Exatamente. Bom, você já disse aqui 2 livros para a nossa audiência, 2 livros muito bons, inclusive, que é o Garra, da Angela Duckworth, lembrei o sobrenome dela, e o Jogo Infinito, né, do Simon Sinek. Tem algum outro livro ou série que você recomenda aqui para a nossa audiência? Vou de livro ainda. Também vou de série. Livro, tem uma jornalista que escreveu um livro há muito tempo atrás, chamado De um Gole Só, e eu vou fazer analogia, e agora ela acabou de lançar um de Volta ao Jogo. Ambos têm são histórias diferentes, mas que têm sua origem no mesmo local. São empresas que formam um processo meritocrático claro e um modelo de gestão de partnership que tem um propósito muito claro e um objetivo muito claro. Não à toa, as 2 histórias elas convergem de um único ponto, que era o Banco Garantia. Um dá origem ao que a gente conhece hoje como a maior cervejaria do mundo, e outro dá origem ao Pactual, que ao longo do tempo acabou virando o BTG Pactual. E conta a história desse processo de buscar as melhores mentes, as melhores pessoas, sem vaidade, sem ego, focados realmente no que importam, com um nível de sincericídio muito alto,
porque estão ali pelo jogo, não pela ofensa pessoal, ou porque você fica medindo o português em dizer o que realmente precisa ser dito para que os objetivos sejam alcançados, né? Pessoas que estão focadas no time e muito menos em si, mas, de novo, quando você foca pelo propósito, o mais importante é a soma de todos e não de uma só, mas quando você tem um programa de partnerships, os melhores sempre crescem e se destacam na organização, e ele tem um modelo tão meritocrático. Se você cresceu tanto que virou gato gordo, você consegue ser expurgado, porque você já não entrega mais resultado. É bem interessante, um se chama De um Gole Só, o outro se chama De Volta ao Jogo. São 2 livros que um eu li há um tempo atrás, o outro eu estou acabando de ler agora, mas que se você extrai esse senso de liderança, de propósito e de objetivo, com certeza vai fazer algum tipo de analogia na sua vida. Bacana. E série? Série... Tem uma que eu vi recentemente no Prime Video, que eu acho que ela não acabou, mas tem 2 séries, ou 2 temporadas, chama-se Lioness, que é a história de um grupo de elite americano liderado por uma mulher, né, que são engajados em missões ultra secretas, e aí mostra um movimento bem interessante da China, liderando cartéis. É um movimento real que acontece hoje, cartéis de narcotraficantes do México para desestabilizar politicamente e economicamente os Estados Unidos, né? Espiões chineses entrando nesse mercado para poder estabilizar, e como os Estados Unidos tenta, de alguma forma, criar um contra-ataque, que tudo isso acontece fora assim, do palco da geopolítica, né? Acontece nos bastidores. Então é uma série muito interessante, eu acho que vale a pena ser vista, ela é mais recente, então eu recomendo também. Ele fala bastante sobre o que o novo governo Trump tem tentado fazer com as tarifas e toda essa briga geopolítica recente. Exatamente, né? Combina bem com isso de uma forma diferente. Exato. Perfeito. Bom, pessoal, tivemos aqui um papo excepcional com o Diego Villar, CEO da Moura do B, essa empresa que é referência no setor imobiliário no Nordeste e no Brasil como um todo, e como vocês viram, ainda com um potencial enorme pela frente de crescimento, pagamento de dividendos, enfim, novos projetos. Espero que você volte mais vezes para nos atualizar, Diego, dessa história incrível, e parabéns pelo todo o histórico, e desejo sucesso. As portas aqui estão sempre abertas para você. Ferreira, Igor, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se sente muito em casa aqui na XP, vocês são bem próximos, é um modelo de gestão e liderança que nos inspira. A gente tem um evento de liderança anualmente na organização, que a gente reúne todos os líderes, e ano passado eu convidei o Guilherme Bentimol, ele foi lá, deu uma aula pra gente desse modelo de sucesso que vocês têm aqui como fundador, que com certeza inspira vocês e a gente. Então, me sinto bastante lisonjeado em estar aqui hoje falando com vocês. Perfeito, está em casa. Obrigado, Diego. E pessoal, obrigado, Diego, pela aula. Lembrando vocês, né, sempre a curtirem o nosso episódio, postarem nas suas redes sociais, mandarem nas suas listas, postar no seu LinkedIn, enfim, para que cheguem cada vez mais pessoas, nosso podcast continua crescendo, e lembrar que a gente tem um pipeline super robusto de novos episódios, tentamos lançar aí pelo menos 2 episódios ao mês, e teremos aí grandes episódios pela frente, como foi esse bate-papo incrível com o Diego hoje. É isso, até a próxima. Tchau.